Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início às nossas atividades do bloco 5, tá? Começando na semana um, a gente vai começar a falar sobre os agentes, ação dos agentes externos. O que isso quer dizer? A gente viu nas semanas aí do bloco anterior que o relevo ele é formado pelos agentes internos. Então, aquela movimentação do interior do nosso planeta forma as formas de relevo. Então, montanhas, planícies, planaltos, depressões, essas formas do relevo. Tudo isso é formado pelas ações dos agentes internos, aquelas forças que estão no interior do nosso planeta. Mas quando esse relevo ele está formado, ele começa a sofrer alterações dos agentes externos. Então, são coisas que acontecem fora, né, na nossa superfície, que vai modificando esse relevo, tá? Então, isso são os agentes externos. Os principais agentes externos, a gente tem a água da chuva, a água dos rios, as marés, né, que está relacionado com os oceanos, as geleiras, a movimentação das geleiras, os ventos e também a ação do ser humano, tá? Essas são as principais forças que vão modificar o nosso relevo, tá? Quando a gente fala desses agentes externos, a modificação que esses agentes fazem no relevo, a gente dá o nome de erosão, tá? Que é algum impacto que esses agentes têm sobre o nosso relevo, principalmente sobre o solo, né? Que é essa camada mais superficial. E aí a erosão ela vai receber o nome do agente, né? Relacionado com o nome do agente. Então o primeiro que a gente vai falar é sobre as chuvas, tá? Quando a água da chuva ela cai e ela bate no solo, ela começa a impactar esse solo, e se não tiver o solo, for uma rocha, uma pedra, ela também começa a desgastar essa pedra. Então, esse processo que está relacionado com a água da chuva é chamada de erosão pluvial. Então, Pluvial, pluvial. Por que eu estou destacando? Porque vai ter uma outra erosão que tem um nome parecido que a gente já vai ver. Mas quando a gente está falando da água da chuva, a erosão é chamada de pluvial, ok? E ela vai ocorrer porque quando essa chuva ela vem numa quantidade muito grande, ela tem uma força, uma capacidade de carregar parte desse solo, por exemplo, né, que a gente chama de sedimento. Então, partes desse solo que já estavam desprendidas, quando a água da chuva bate, ela tem força para carregar esse solo, geralmente das partes mais altas para as partes mais baixas. E aí uma característica importante, né? Quanto mais inclinado for o relevo, maior vai ser a força dessa erosão. Então, se eu tenho um relevo muito inclinado, quando a chuva ela bate aqui, ela tem uma velocidade maior por causa da inclinação do relevo e ela tem mais força de retirar. Então, quanto mais inclinado, maior a velocidade e maior vai ser a erosão. Quanto mais plano, essa chuva ela vai bater aqui e ela não vai ter velocidade de correr aqui nesse solo. Ela vai ficar estagnada. Então, quanto mais plano, menor a velocidade, menos força de erosão. Isso é importante. Um outro ponto importante que quando a gente tem a cobertura vegetal, então a gente tem uma vegetação ali, árvores, a força da chuva ela é minimizada, então é muito importante. Principalmente quando a gente fala de relevos mais inclinados. Quando a gente tem um morro, por exemplo, e a gente tira toda a cobertura vegetal, aquele morro fica ali, né, com o solo exposto, a água da chuva ela vai bater e vai bater direto nesse solo. Então a força da erosão vai ser maior. Agora, se eu tenho cobertura vegetal, árvores principalmente, grama é muito pouco, porque a grama está muito perto do solo. Então é importante ter árvores. Por quê? Quando a chuva bate e ela encontra primeiro a vegetação, ela vai parar nessa vegetação
E quando ela chega no solo, ela chega em menor quantidade e aos poucos, né? Ela vai bater nas folhas, as folhas vão segurar esse impacto, primeiro esse impacto mais forte, e vai caindo aos poucos, escorrendo ali pelas árvores. Isso é muito importante em dois pontos. Primeiro, diminui essa força grande das águas das chuvas e, consequentemente, diminui a erosão e a gente vai ter aí menos deslizamento de terra. Quando a gente fala, vê na televisão ou vê pessoalmente deslizamento de terra, é porque não tinha cobertura vegetal. A chuva ela bateu direto naquele solo, aquele solo ficou pesado, encharcado e desceu. Isso é muito comum. Agora, se tem a cobertura vegetal, isso dificilmente vai acontecer, porque o solo ele vai absorver essa água mais devagar, aos poucos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é justamente essa absorção da água. Quando eu tenho uma chuva e essa chuva ela bate no solo em grande quantidade, esse solo ele não absorve essa água para poder repor a água no subterrâneo, repor a água dos rios, porque ela vem muito forte. Para ter uma absorção do solo, essa água ela precisa cair devagar para o solo ter capacidade de absorver ela por completo. Se ela vem em grande quantidade direto no solo, ele absorve, mas daqui a pouco ele já está encharcado e essa água ela vai embora. Tá bom? Então essas questões aí que estão relacionadas à erosão pluvial, vocês precisam pensar um pouquinho, tá? Um outro tipo de erosão está relacionado com o oceano, com a dinâmica das marés, né? É chamado de erosão marinha, tá? Claro, vai acontecer só na região litorânea. E é o desgaste, principalmente das rochas, em alguns lugares, em algumas praias, não sei se vocês já observaram, a gente tem paredões assim de pedras e a água do mar vai batendo, né? As ondas vão quebrando nessas pedras e isso vai desgastando essas rochas e essas partículas, elas se misturam com a própria areia da praia e fica ali acumulado, tá? É um processo que a gente não observa tanto, porque está muito distante da gente, mas é um processo muito importante para a manutenção ali da dinâmica marítima, do fundo do oceano, tá? Não tem muito o que falar, mas é uma questão importante, principalmente relacionado ao intemperismo dessas rochas que ficam ali na região litorânea, tá? O outro tipo de erosão está relacionado com as águas dos rios. E aí que entra aquele nome que eu falei que é parecido com as chuvas. Quando a gente está falando da erosão causada pela água dos rios, é chamada de erosão fluvial, com um F, tá? Então é diferente. Quando a erosão da água da chuva é pluvial. Erosão da água dos rios é fluvial. É importante vocês entenderem essa diferença, tá? Então a água dos rios, a principal, onde que essa água vai erodir, vai tirar esse sedimento? Das margens do rio. À medida que a água do rio vai passando pelas margens, a força da água vai retirando esse sedimento, essas terras, tá? Boa parte desses sedimentos ele vai ser transportado por essa água, pelo rio, vai sendo depositado no fundo do rio, mas também uma parte vai ser carregada e pode chegar até o oceano, né? Lembrando que boa parte dos rios desaguam no oceano, ou em um outro rio, ou em um lago. Então, o rio ele tem força para carregar esses sedimentos para bem longe, tá? E aí a erosão dos rios também está relacionado com o relevo, né, que direciona a velocidade da água. Então, se esse rio ele está num relevo mais inclinado, então ele é mais alto, daqui a pouco ele desce, então ele tem formação de cachoeiras, por exemplo, de queda d'água. Isso vai fazer com que o rio ele tenha maior velocidade, então é aquele rio que a gente observa a água passando mais rápido. Isso faz com que esse rio também tenha uma força de erosão maior, então ele carrega mais sedimentos. Agora, se é um rio que está numa região mais plana, um rio mais calmo, a velocidade é menor, então a força de erosão também é menor, tá? O outro tipo de erosão está relacionado com a força dos ventos, e aí a gente tem a erosão eólica,
tá? Que vai acontecer aonde a gente tem uma dinâmica de vento significativa. Então, por exemplo, aqui na nossa região, a gente, claro, venta em todo lugar, mas é um vento normal, um vento que não causa grandes impactos. Agora, por exemplo, nas praias, nas regiões litorâneas, e no caso do Brasil, mais especificamente na região Nordeste, a gente tem ventos muito fortes que são capazes de transformar, de modificar esse relevo. Então, esse vento, ele carrega pequenas partículas de sedimentos, principalmente de areia, que é mais leve. Essas partículas elas vão chocar tanto umas com as outras, quanto com o próprio relevo, com a rocha, que começa a desgastar essas formações, tá? Então, é bem simples, né? Tá relacionado com isso mesmo. E em alguns lugares onde a quantidade dessas partículas de areia é muito grande, elas podem ficar acumuladas e formar o que a gente chama de dunas, né? As dunas, elas acontecem em boa parte do Brasil. Essas dunas, elas podem ficar fixas, mas elas também podem se movimentar quando a força do vento, né, a erosão eólica é muito grande, tá? E por último, mais ou menos importante, a gente tem um tipo de erosão que não é comum aqui no Brasil, na verdade não existe aqui no Brasil, que é a erosão pelas geleiras, que a gente chama de erosão glacial. As geleiras, ela tem uma dinâmica de congelar e descongelar partes ao longo do ano. Claro, né, a gente sabe que nos últimos anos isso tem se intensificado, né? Ela está derretendo numa velocidade, numa quantidade maior e não está conseguindo repor no período mais frio, por conta do aquecimento global. Mas em condições normais, essa dinâmica, ela acontece, né? Uma parte do ano essa geleira ela diminui, na outra parte ela aumenta. Então esse congela, descongela, ela faz com que partes dessa geleira ela se desprenda e como é muito grande, é muito pesado, ela carrega com ela partes do solo que está debaixo. Porque a gente tem a geleira, mas embaixo a gente tem o solo, tá? E isso carrega parte desses solos, formando essa erosão, que a gente chama de erosão glacial, tá? Então, pessoal, falei um pouquinho demais na aula de hoje, mas é importante vocês ouvirem, prestarem atenção, porque é um assunto que vocês vão ver bastante também nos próximos anos. Vocês vão observar isso na televisão, vai ser muito falado, né? As novas condições climáticas, essas mudanças, elas estão intensificando esses processos erosivos, modificando muito a nossa paisagem, então é bom a gente entender como que funciona, tá? Então façam atividades, se tiver dúvida é só me chamar e até a próxima. Tchau!